que estão fechadas. Deus está falando a todo momento. Deus está fazendo a todo momento. Eu fico preocupado com jovens que às vezes falam: eu não sinto Deus como eu sentia antes. Eu não falo como eu falava antes. Eu não canto como eu cantava antes. Semana passada, no sábado, eu estava indo para casa, na culto ali da Vinhosa, e eu em cima da moto orando ao Senhor, falando: Deus, faz diferente. Senhor, faça algo diferente, um governo diferente. Coisa que o Senhor nunca fez, faz. E o Espírito Santo falou comigo: estou eu trazendo um avivamento. E vai começar pelo setor deles. Eu em cima da moto, pastor, eu me arrepiei todo. Falei: mas amém. E eu não imaginava que seria algo tão rápido. Chegamos no culto na Vinhosa, um culto maravilhoso, cheio da presença de Deus. Eu brinquei que eu falava: gente, não estou dando nada por esse culto. Quando chegou no final, Deus trabalhou. E aí, o irmão que estava no lugar do pastor Sebastião, ele falava: esse culto está encerrado, e o culto não encerrava. Daqui a pouco ele: esse culto está encerrado, e o culto não encerrava. Esse culto está encerrado e não encerrava, porque o Espírito movia e trabalhava. Eu dei graças a Deus. Eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor falou que ia fazer, e o Senhor já fez. Eu falei comigo, falei: irmão, isso é o começo do que Deus quer fazer. Deus quer derramar uma porção dobrada sobre nós jovens. Nós estamos com uma campanha lá na igreja segunda-feira. Na segunda passada foi o último dia. No segundo dia dessa campanha, eu estava orando de joelhos. E eu nunca contei isso nem lá na igreja, mas eu sinto uma graça aqui para contar isso. Aleluia. E eu estava orando de joelho. Quando eu levantei a cabeça, eu olhei para as coisas de fora a fora da igreja, e eu via velas acesas dentro da igreja. De canto a canto dentro da igreja. Eu falava: meu Deus, o que é isso? Eu fui virando a cabeça para ver até onde ia. Quando eu olhei para o altar, tinha uma bandeira do Brasil desenhada com salmo em frente ao altar da igreja. E eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu orando de joelho, falei: me dá, Senhor, uma revelação, me fala algo. Ele falou comigo em Isaías, no capítulo 18. Isaías, no capítulo 18, traz algo tremendo. A Síria estava querendo ter uma guerra contra Cush, Etiópia, como nós conhecemos hoje. A Síria está tudo preparado para uma guerra. Cush, Etiópia, manda mensageiros a Israel, porque se eles entrassem na guerra sozinhos contra a Síria, não iriam ganhar. Eles mandam mensageiros a Israel pelo mar para dizer: Israel, vamos fazer um pacto. Vamos fazer uma participação nessa guerra. Tu vai com a gente. Se ganhar, a terra é nossa. E eu falei: Senhor, o que o Senhor está dizendo nessa mensagem com a revelação dessas velas estão acesas? E ele falava comigo: tem muita gente, muito crente, que estão criando aliança com o povo no estrangeiro. E ele falava: é por isso que está se refletindo dentro, porque estão lá e estão aqui. Eu quero trazer juízo, e o povo quer assinar carta de aliança. Pessoas que estão querendo comprar batalha dos outros, querendo entrar em guerra que não é para entrar, em batalha que não é para entrar. Está lá: se todo mundo vai, eu também vou. Se todo mundo entra nessa guerra, eu também entro. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: Deus só entra na batalha com a gente quando a ordem de ir é dele. Ele manda para Moisés, lá em Números, faça 2 trombetas. Quando uma tocar, o povo tem que se ajuntar, mas se tocarem 2, o povo vai para a batalha. Tocou só uma trombeta, o povo fica. Tocou as 2, o povo vai. Só que nós estamos vivendo uma época que o povo quer estar em todos os lugares, quer entrar em todas as batalhas, quer entrar em todos os sites, quer seguir a todo mundo na internet. Só não serve Jesus. Aí a gente está entrando num problema aonde estão assinando alianças. Esse assinar aqui é quando a gente senta na mesa dos escarnecedores, estamos às rodas deles, estão dizendo: eu confio no que você confia, eu acredito no que você acredita. Aí sabe o que a gente faz? A estratégia do crente: a gente conta para o adversário.
viu a brecha, era isso que eu precisava. E começa a trabalhar naquilo ali, a ponto que chega e não consegue mais sair. Isso tem acontecido no nosso meio. Pessoas que estão criando aliança com quem não é para criar. Pessoas que estão tendo amizade com quem não é para ter amizade. Meu irmão, eu não sou daqui. Tem o que diz: eu não quero nem conversa com quem quer ficar aqui. O seu papel é pregar. Jesus está vindo, Jesus está voltando. Para te dizer uma coisa: Jesus te ama muito e quer te levar para o céu. Mas eu tenho convicção, eu tenho clareza que aquele que me chamou é fiel para cumprir. Não preciso andar com eles, não preciso beber do que eles bebem, não preciso comer do que eles comem, não preciso servir a quem eles servem. Eu posso ser pregador da palavra, mas a minha aliança é com meu Deus. Aleluia! A minha aliança não é com a terra, nem tampouco com os homens. A sua aliança não é com a sua faculdade, a sua aliança não é com o seu trabalho, a sua aliança não é com quem seus vizinhos ou com seus colegas. A sua aliança é com Deus. E eu estava preocupado com esse texto que eu iria trazer. E eu falando: meu Deus, o que o Senhor quer dizer? E nós vemos nesse texto que nós lemos, Ezequiel, ele vê um rio que flui do templo. Uma profecia a favor do milênio, do que vai acontecer em Apocalipse 22. João fala sobre isso. Que esse rio flui do trono de Deus e do Cordeiro. Por que flui dois rios lá em Apocalipse 22? Do trono de Deus e do Cordeiro. Deus enviou o Cordeiro ao mundo para tirar todo o pecado, lavar toda a mancha. Jesus veio aqui. João diz lá: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o rio que fluiu por Jesus foi um rio para lavar os nossos pecados, incredulidades, medos e aflições. Todas as tribulações foram lavadas pelo rio que fluiu do trono de Jesus. Só que Davi tem um rio que flui do trono de Deus. E esse rio que flui do trono de Deus, o que é? É o rio do juízo. Muita gente vai mergulhar no rio do juízo. Vão mergulhar porque vão ter que confessar. Vão ouvir uma palavra, uma frase que eu não quero ouvir: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É isso que João falava lá. E ele fala sobre esse rio. Só que Ezequiel, ele está vendo esse rio saindo do trono, saindo do templo. E eu me lembrei de uma palavra que eu ouvi uma vez, e o professor falava que todas as profecias do Antigo Testamento, ou todas as revelações que tem no Antigo Testamento, apontam único e exclusivamente para aquilo que acontecerá no futuro, para aquilo que acontecerá no Novo Testamento. E aí eu te pergunto uma coisa: esse rio, ele fluía do templo, porque existia um templo físico, algo bonito, aonde só os sacerdotes entravam antes de rasgar o véu. Existia algo preparado, tanto é que Ezequiel diz: levou-me até o pátio, já tudo organizado. Era uma igreja bonita. Ali quando temos aquela palavra, a chama ardia continuamente sobre o altar, porque sacrifícios eram entregues todos os dias e os sacerdotes não podiam deixar sem panela. Só que o Novo Testamento é diferente. A gente fala muito, nós já falamos muito sobre isso. Porque Deus não habita por templos feitos por mão de homem. Verdade. É verdade, ele não habita. Só que a profecia de Ezequiel, o que Ezequiel vê aqui, Ezequiel 47, na hora eu lembrei dessa frase: Deus não habita por templo livre, está na Bíblia. Só que isso é tão verdade que esse rio que ele vê apontando para o Novo Testamento não sairá do trono ou do altar dessa igreja, sairá do templo que somos nós. Jesus diz: vós sois templo, vós sois moradas do Altíssimo. Esse rio que Ezequiel está vendo não fluirá do trono ou do altar da igreja, mas tem que fluir dentro de nós. É de nós que vai sair esse rio. E aí Ezequiel tem uma revelação mais a fundo. Ele diz que
Só que ele disse que estava tão fundo que ele não só podia entrar, ele sabia nadar. Aí ele fala, esse homem diz, volta para a margem para você ver uma coisa. Quando ele olha, aleluia, quando ele olha, ele vê que aonde aquele rio passava, ele trazia vida. Ele olha aqui, onde aquele rio passava, as árvores começaram a brotar. Ezequiel olha aqui, aonde aqueles rios passavam, os verdes começaram a sair, começaram a dar frutos, e ele diz, olha, os pescadores poderão pescar novamente. Os pescadores poderão aproveitar esse rio. E aí ele desce, sabe aonde que Ezequiel via? No Mar Morto. Porque aonde passa o rio de Deus, até aonde está morto traz vida. Aonde passa o rio de Deus, aonde é improvável, traz vida. A mudança, e eu te pergunto, esse rio está fluindo em você? Aonde é que você está pisando? Davi, está no meu tornozelo, tem mais um pouquinho do seu lado. Ah, mas chega um tempo, eu não sei nadar. Aprenda. Tem um ditado popular que diz, nada de braçada. E eu falo para você, entra no rio do Espírito, nada de braçada nele vai, porque você vai ter vida. Você vai ter vida. E nós temos algo muito parecido com isso lá em João 4, fala a respeito da mulher samaritana. E eu lendo isso, eu falei, gente, da onde é que isso tem a ver com Ezequiel? Mas presta atenção, João no capítulo 4 diz assim, ora o poço de Jacó estava ali. Jesus foi descansado da sua viagem, sentou-se junto ao povo, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe Jesus, disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar do poço. O poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água jorrada da vida. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha precisar tirar. Disse-lhe Jesus, vai lá e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha para cá, entenda isso. Essa mulher estava indo buscar água, e Jesus estrategicamente, ele senta ao poço, e a mulher vai tirar água, e ele fala, me dá um pouquinho de água para beber. A gente foca muito lá quando ele fala, vai lá e seu marido, ela fala, não tem marido. A gente usa para falar na igreja, tá vendo? É isso, é aquilo outro. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu, Davi, não acredito que Jesus estava fazendo um jogo de palavra com ela, não. Ele não estava querendo fazer falar com ela assim, vou pegar agora o laço, vamos ver o que ela vai falar. Não. Jesus estava olhando para aquela mulher, olhava para ele e falava, dá um pouco de água. Aí ela começava, como tu sendo judeu, tu pedes água para o samaritano. E ela colocando uma pedra. Aí Jesus, e aí depois ela fala, tu não tens com que tirar do poço, o poço é fundo, pois tens a água viva. Jesus perguntava a mulher e colocava uma pedra. Jesus doido para ganhar aquela alma, ela ali colocava uma pedra. Aí Jesus usa uma estratégia linda de querer
fluir aquela imensidão de pedra que estava distanciando ele. E fala com ela: vai lá e busca seu marido. Sabe por quê? O rio que fluía de dentro de Jesus queria alcançar aquela vida, porque poderia passar só no tornozelo dela, mas seria mudado. Poderia passar só na pontinha do pé, mas seria mudado. Ele fala: vai lá e chama o seu marido. Porque Jesus não estava vendo aquela mulher como uma adúltera. Ele estava apontando para o futuro e dizendo: chama teu marido. Ela fala: no teu marido que disseste bem, tu tens 5 e você tem o seu. Mas Jesus estava olhando para ela falando: tu não tens marido, é considerada adúltera, mas te vejo como mulher casada. Tu não tens marido, e você vai ser esposa. Ele estava dizendo: olha, eu tenho água viva, aquele que bebe dessa água vai jorrar rios de água viva. Tu não tens marido. O mundo olhava para ela e falava: adúltera. Jesus dizia: esposa. O mundo olhava para ela e dizia: pecadora. Jesus dizia: missionária. E às vezes nós vamos evangelizar alguém, só colocamos o dever, e a pessoa vai colocando pedra, mas quem flui rio de água viva não vê agora, vê o futuro. Quem flui rio de água viva como Jesus fluía, não olhava para ela como uma adúltera, mas dizia: eu te vejo como esposa. O marido que tu tem não é seu, mas você vai casar. Talvez aquela mulher colocava uma pedra: mas eu sou mulher. E ele dizia: mas quero te usar. E aí eu pergunto para a igreja: Jesus entra em Samaria depois disso? Não precisou entrar em Samaria, porque a mulher que foi alcançada por ele saiu espalhando para todo mundo aquilo que aconteceu no poço. Porque quem sabe a água passou na pontinha do pé dela, no tornozelo dela, e ela estava encantada. Ela chegou na cidade dizendo: tem um profeta, aquele que dizia que ia vir, chegou. E a Bíblia diz que muitas pessoas reconheceram Jesus como Salvador, como enviado, pelas mensagens daquela mulher. Nessa noite Jesus te trouxe aqui porque Ele quer desentulhar os poços, a pedra que você está colocando. Porque tem pedras que a gente coloca, e eu falei agora há pouco, que elas servem de tropeço para nós mesmos. Tem pedras que a gente coloca e a gente pensa assim: mas é só famoso, nada a ver, não tem nada a ver. Aí o diabo vem e coloca uma pedra na sua frente. Aí daqui a pouco você fala: ah, você só uma vez. Esse dia eu vi um crente, pastor pregando, evangelista, e falou assim: gente, vocês vão conhecer. Perdão de Deus é direto, é na hora. Pegou, pede perdão. Quem te perdoa é online. Falei: gente, que palavra poderosa, mas que perigosa. Porque tem gente que acha que pequei, o Senhor me perdoa, caí, o Senhor me perdoa, e quer viver uma vida rasa, uma vida que coloca o pé no rio e que tira, uma vida que não quer mergulhar, não quer ter constância. Mas nessa noite Jesus te trouxe aqui. Ele está dizendo: essa pedra que você está permitindo que Satanás coloque para você tropeçar, eu quero arrancar, porque ele está fazendo divisão entre mim e você. Porque Jesus está no mesmo lugar, o Espírito Santo está no mesmo lugar. Só que as pedras que a gente coloca é que chega um tempo, chega um patamar que a gente não consegue mais ver a glória de Deus. A gente não consegue sentir o que sentia. A gente não consegue ver como via. A gente não consegue pregar como pregava antigamente. Deus usava poderosamente quando o microfone não tem nada. Por quê? Porque foi permitindo as pedras e colocando. Essa mulher estava fazendo isso, mas Jesus teve um papel de desentulhar esses poços dela. Porque você é um poço. Você só precisa fluir de água viva. O que flui do trono quer fluir de você. Tu és templo, tu és morada do Altíssimo. Ele quer fluir rios de dentro de você. Só que as pedras talvez estão tampando que você possa fluir esses rios. E Jesus marcou esse encontro. Ele marcou esse culto
dizia: Senhor, força eu não tenho. Às vezes tem coragem, tem crente medroso. Coragem eu não tenho. Mas tira as pedras. Desentude as pedras. Essa mulher não estava vendo a pedra que ela colocava. E da água, como que um judeu falava com o samaritano: ah, se você cresce, você ia beber da água da vida e nunca mais teria sede. Como é que você vai beber da água da vida se você não tem de onde tirar o poço? Jesus não estava um adentro com ela, falava e ela parte aqui e falava: então tá, vai lá e chama o seu marido. Não tem marido? Tá, você não tem, disse: te vejo, mas te vejo como mulher casada, te vejo como missionária. Desentulhou os poços ali. Jesus arrancou todas as pedras que estavam fazendo divisão dela com ele, dizendo: agora sim o rio pode fluir. E aí ela vai pregar a palavra, ela vai fazer a obra do Senhor. Jesus queria beber a água. Gente, nós vivemos um mundo aonde a gente vai, tem gente sedenta por Jesus. A gente passa na rua, a gente vê tanta gente. Eu falo: meu Deus, se fosse a graça do Senhor. A gente vai trabalhar, tem tanto atribulado. Quando o diabo não vai, leva no secretário. Tanta gente falava. Eu fui no curso essa semana e o professor falava assim: olha, quando vocês forem atender alguém, não deixe que a energia dele passa para você. Mentira. Aí eu cheguei na quarta-feira, entrei na minha sala, me ligou meu telefone, deu 11 horas, que você vai almoçar? Eu falei: 12h30. Ah, me espera que eu vou chegar para espera. 12h20 o atribulado chega. 10 minutos para o almoço. E falava daqui, e reclamava da vida, reclamava daquilo. E no final ele reclamava, mas não vai reclamar, né? Deus é bom. Mas falava. Gente, ele não preencheu meu ouvido. Fiquei 1 hora ouvindo aquilo. Teve uma hora que eu falei: Deus, uma estratégia. Fui lá, o tempo não estava tão calor. Depois pedi perdão a Deus. Coloquei uma coisa lá no 17. Fechei a porta, começou a fazer frio em casa. Na hora que ele foi embora, eu falei. E eu estava agoniado com aquilo. Alguém me perguntou alguma coisa, eu respondi. Parece que ele não passou para mim. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Quantas vidas estão sedentas e a gente não está sabendo fluir rio para aquela vida? Quanta gente está com sede e nós, como cristãos, não temos uma água para oferecer, porque estamos vazios e também estamos precisando beber da água. Tem gente que não tem o que oferecer porque não tem. Ou tampou tudo aquilo que poderia vazar água, tampou todas as brechas que o Espírito Santo entrava para operar, tampou e hoje não flui mais. Mas nessa noite Deus quer falar com você, gente. Ele te trouxe aqui, Ele quer arrancar pedras e entulhos que estão te impedindo de fluir. O rio que Ezequiel vê aqui não fica em lugar. O rio que ele vê aqui não mostra só nos pés dele. A fonte que jorrava não impactava só Ezequiel, porque quem flui rio de água viva impacta quem está do seu lado. Aí o vizinho começa a olhar e fala: não é diferente. Aí aquele atribulado que ora com você que não é crente fala: mudou. Porque o rio está passando na pontinha do pé dele. Está fluindo de você, saindo de você, passando na pontinha do pé, porque tem mudança. Quem flui rio de água viva impacta quem está do seu lado. Jesus. Impacta quem está do seu lado. E aí eu comecei a meditar mais essa palavra e eu vi uma coisa hoje pela tarde. Joel 3,18 fala sobre o rio. Ele fala assim, sobre o dia do Senhor, ele diz: e acontecerá que naquele dia os montes derramarão vinho novo, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e uma fonte sairá da casa do Senhor e regará sobre o vale de Sitim. Vale de Sitim. Vale de Sitim é onde começava a prostituição de Israel com os moabitas. Joel dizia: o dia do Senhor vem. Vai ter uma água que vai lavar o vale de Sitim, porque aonde a água do Espírito passa, tira todo espírito de prostituição. Aonde a água passa, o pecado não resiste, sai. Aonde a água passa, a doença não resiste,
porque a água flui e a água lava. Ele quer lavar a sua vida hoje. Ele quer você por inteiro. Mergulha nesse rio. Aproveita que está jorrando. Aproveita que está saindo. O seu papel principal é falar: Senhor, eis aqui. Porque Ezequiel não foi sozinho. Alguém pega a mão dele e fala: vamos pro rio. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá. Coloca o primeiro, coloca o pé. Está no tornozelo. Vem mais um pouquinho. Está no joelho. Vem mais um pouquinho. Está na cintura. Mais um pouquinho. Agora não está. Só para quem sabe nadar. Mas eu vou nadar no rio Espírito. Deus vai tirar de mim toda mancha, toda dor, toda brecha. Quem flui em rio de água viva sabe resistir o diabo. Porque eu ouvi esses dias uma frase, ele falando, hoje eu ouvi essa frase. Alguém falando: eu pequei e alguém tem culpa. Eu falei: vai falar que ele tem culpa. Só o único culpado é o diabo. Já tem culpa em pecar? Eu falei: a cadeira se pensa duas vezes responder. Porque às vezes a gente quer agir com Pedro. Aí eu falei: gente, que tribulado. Pequei, alguém tem culpa? O diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ninguém tem culpa. A gente cair, vai lá e falei. Ai, peguei. A culpa não é minha. A culpa é sua. É sua. Porque deixou de fluir rio. Deixou de mergulhar no rio. Deixou de se aprofundar no rio. Deixou de querer mais as coisas de Deus e começou a querer as coisas lá do mundo. Aí começou a se esfriar. Quem flui rio do Espírito sabe resistir o diabo. O diabo veio com a bandeja preparada. Aí quando ele vê que está jogando o rio, ele fala: aqui não dá. Aqui não dá. Quem flui em rio, o diabo está vindo querendo matar. E ele fala: resistir o diabo e ele vai fugir de mim. Eu fluo um rio de água viva, sai de dentro de mim. Aprenda a fluir rio do Espírito. Tenho certeza que a sua vida vai ser mais fácil. Tenho certeza que vai ser mais fácil. Outro caso que nós vemos na Bíblia é a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher estava 12 anos com hemorragia. E ela pensa, e ela já tinha gastado tudo que tinha, já tinha procurado todos os médicos. E aí ela tem uma estratégia, ela pensa: se eu tão somente tocar na orla, se eu só encostar na orla, serei curado. Ela vai correndo pela multidão, toca na orla, toca em Jesus, e imediatamente ela é curada. Jesus para a multidão e fala: quem me tocou? Aí o discípulo chega e fala: Senhor, a multidão está te apertando, te oprimindo. O Senhor está perguntando quem te tocou. Aí ele fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Porque de mim saiu poder. Alguém me tocou, porque bebeu um pouquinho da água que eu estou fluindo. Alguém me tocou, porque a água que flui do trono passou sobre os pés dela e ela bebeu água viva. Alguém me tocou. O que essa mulher queria? Cura. Ela só queria cura. O texto no original diz que Jesus deu a ela cura, salvação, vida, e ela passou a fluir rios de água viva. Quem toca em Jesus, quem bebe um pouquinho dessa água, começa a transmitir, começa a ter mudança, começa a viver uma verdadeira metanoia de Cristo e as coisas começam a mudar. Nessa noite, a palavra que o Senhor tem ministrado é: Ele quer que você flua rios de água viva. O rio vivificador sai do templo. O rio que leva a vida e progresso por onde passa. Quem crê em mim, fluirão
eu te pergunto, você tem fluído rios? Você tem fluído rios de água viva? Quem está à sua volta vê a sua mudança? Quem vive com você está vendo a sua mudança? Ou será que você fez como aquela mulher? Jesus estava querendo desentulhar e ela colocando uma pedra. Jesus tirando uma pedra. Tem gente que é assim. Jesus chega, tira uma pedra, ela vai e coloca duas. Quem impediu de trabalhar com Deus? Mas às vezes nós permitimos que alguém coloque pedra no nosso caminho. Porque a gente começa a, como eu falei no começo, a querer assinar parceria, a querer entrar onde não era para entrar, a querer viver aquilo que não era para viver, a querer comer aquilo que não era para comer, ainda permitindo que as pedras fossem colocadas. Chega uma hora missionária que acontece como aquele jovem, deixa de fluir, as pedras entulham o poço, não consegue fluir. Ele faz, enfraquece, desanima, e se não tem força, ou alguém que tem uma visão como Jesus teve, vai lá tirar essa pedra, desvia, para, desiste. Nessa noite, o Senhor quer arrancar pedras e entulhos. O Senhor quer tirar aquilo que tem afastado você dele. E Ele está dizendo: volta ao primeiro amor, volta como era antes. Deus quer usar, Deus quer trabalhar. Ele quer distribuir dons espirituais para a igreja, em especial para os jovens. É lindo de ver um jovem pregando uma profecia, o jovem falando línguas estranhas. O pastor esses dias eu vi na internet dizendo: alguém chegou para mim e perguntou por que a gente pula tanto, e eu respondi: porque eu não sei voar. Porque se eu soubesse voar, eu ia voar para a presença do Senhor. É muito gratificante de ver o operar de Deus, o mover de Deus. Ele quer fazer isso no nosso meio. Ele quer operar no nosso meio. Ele quer fazer. E eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. Você vai escolher alguém aí que, do seu lado, seja quem for. Coloca a mão nele aí. Segura ele ali. Você vai voltar a fluir de água viva. Você vai desfazer nessa noite toda e qualquer aliança que você tenha feito. Toda e qualquer pedra que você colocou impedindo o agir de Deus. Hoje Deus está arrancando. Ele está tirando todo o empecilho, todo o embaraço, toda a corrente que está travando pés de jovens aqui nessa noite. Ele está quebrando hoje. Ele está arrancando hoje. Jovens que não sentem prazer em caminhar, jovens que não sentem prazer em servir, que não sentem prazer em adorar, que não sentem prazer em louvar ao Senhor. Nessa noite Ele está dizendo: estou eu arrancando pedras. Mas assim como Ele diz em Apocalipse: estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e você abre. Ele está dizendo: eu até tiro as pedras, eu até quebro as correntes, mas primeiro tem que vir de você. Você quer mudar de vida, você quer fluir de água viva, você quer ter uma vida transformada, uma vida cheia de Deus, uma vida onde o mal não te toca, onde a doença não te encontra, onde o diabo, quando vai servir uma bandeja, ele bate, ele vai embora por 7 caminhos. Você quer? Se você quer isso para ele, Senhor, arranca agora o que está me atrapalhando de fazer a tua obra, o que está trazendo desânimo, o que está me paralisando. Arranca agora, Jesus. Ele tem poder para isso. O rio do Espírito Santo dessa noite está sendo representado pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer morar dentro de você. Ele quer habitar dentro do seu coração. Ele quer fazer morada em você. Você quer o Espírito Santo? Você quer o Espírito Santo na sua vida? Porque quando recebemos o Espírito Santo, deixamos de viver por nós mesmos, mas vivemos pelo Espírito. Porque Ele é quem domina a nossa vida. Sabe o livre-arbítrio? Aquele que você nos estuda para qualquer coisa. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Nessa noite, consagra o seu livre-arbítrio ao Senhor. Entrega a Ele o seu livre-arbítrio.
controle da vida dele, dizendo: eu faço do meu jeito, eu sei como fazer, eu sei o que é melhor para mim. Devolve para o Senhor esse controle. Essa caneta que você pegou falando histórias, eu que escrevo. Eu sei o que é melhor para minha família, para minha casa. Devolve para ele essa caneta agora. Senhor, eu quero ter domínio para a minha vida, sobre a minha vida. Senhor, andando sozinho não chego a lugar nenhum. Mas se o Senhor vai comigo, enfrentaremos gigantes, enfrentaremos batalhas e venceremos. Senhor, eu creio que o Senhor quer fazer no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Pai, nessa noite eu quero te pedir, ó Pai, começa a arrancar agora pedras, entulhos, pecados. Caiu uma vez em pecado e toda vez que quer se entregar no altar, o diabo fica falando: você é pecador, você é pecadora. Vai liberar uma perdão agora para essa alma. Senhor, quebranta, traz de volta, meu Pai. Assim como o Senhor fez com aquela mulher, meu Pai, ele colocava pedras e entulhos que estava impedindo ela de fluir rio. Arranca agora, Senhor, pedras, arranca entulhos, meu Pai. Quebra cadeias, quebra grilhões, meu Pai. Deus, jovens que não sentem prazer de estar na tua casa, estão com as pernas amarradas, estão aceitando e comendo dos manjares, ó Pai, do mundo do inferno. Agora, Senhor, começa a arrancar. Passa em revista, Espírito Santo, todo e qualquer anátema que tem no nosso meio, toda sentença de maldição, todo alimento que foi comido, oferecido ao diabo, tudo aquilo que foi feito, Senhor, agora começa a quebrar, Senhor. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, quebra agora cadeias. Senhor, em nome de Jesus, esse jovem que está pensando: eu vou desviar, agora eu não vou aguentar mais, eu estou doido para ver como que é, quero testar, quero ver se realmente é bom, que todo mundo fala, meus amigos fazem, todo mundo fala, eu quero ver se é bom. Senhor, quebra agora, arranca agora, meu Pai. Senhor, o nosso único prazer está em servir o Senhor. Senhor, o nosso único prazer está em se alimentar da palavra do Senhor, porque ela que traz vida, ela que transforma. Senhor, em nome de Jesus, nossos jovens, e nós possamos fluir rio de água viva. E esse rio começa a fluir a partir de hoje. A partir de hoje, meu Pai, começa a lavar, Senhor. Senhor, assim como o vale de Sidim, que é usado para adultério, para fornicação, para todo e qualquer tipo de pecado, é considerado nosso Sodoma. Senhor, mas o profeta diz que no dia do Senhor irá passar o rio de água viva lá, vai lavar tudo, vai tirar tudo. Nessa noite começa a lavar agora. Senhor, começa a lavar mentes e corações. A brecha que foi aberta por diabo, nós temos